discutir qual é a importância da Super Terça, que é uma série de eleições primárias que vão acontecer hoje nos Estados Unidos e vão ajudar a decidir quem vai ser o candidato republicano e o candidato democrata nas eleições deste ano. Os Estados Unidos, diferente da gente, tem um calendário de prévias partidárias bem extenso. Começa geralmente em janeiro, esse ano começou no dia 1º de fevereiro e vai até junho. E aí tem tradicionalmente um fim de semana em março, onde eles concentram prévias simultâneas dos dois partidos em 10, 15, às vezes 20 estados. Hoje a gente tem 13 estados com votação, 11 deles têm votação vinculante, né, que o resultado vai determinar o desfecho da conferência partidária. E isso equivale a quase, a gente fez uma conta ontem, a quase 1/3 da população eleitoral americana. Então, os Estados Unidos são 50 estados mais capital. Esses 11 estados que estão votando efetivamente, decidindo, tem quase 1/3 do eleitorado. Tem estados muito populosos, como o Texas, a Virgínia, que é onde o Marcelo está agora, e com um perfil muito diverso. Então, além da questão numérica mesmo, esses estados escolhem uma boa parte dos representantes partidários que decidem o candidato nas convenções, né? Tem a questão da influência. Então, acaba servindo como um teste para a eleição geral. Qual pré-candidato de cada partido teria mais fôlego. Você consegue ver, por exemplo, se o Donald Trump vai bem tanto em estados mais moderados como Massachusetts, quanto em estados mais conservadores como o Texas ou o Tennessee. A mesma coisa para Hillary Clinton. Não deve sair uma resposta daí, não deve ser definido o candidato de nenhum dos lados a partir da votação de hoje, mas deve ficar mais claro, do lado democrata deve ficar um pouco mais óbvia a escolha pela Hillary, já que são só 2 candidatos, e do lado republicano deve ficar um pouco mais clara a viabilidade do Donald Trump. Queria perguntar para o Ninho, aproveitando, só para você explicar para quem está assistindo a gente, como é que funciona a história dos delegados e dos superdelegados? Os delegados, eles são escolhidos. A importância da Super Terça é que a data do calendário eleitoral onde estão em jogo os delegados, o maior número de delegados está em jogo, né? Então, por isso é tão importante a Super Terça. Os delegados são escolhidos, tem 2 tipos de prévias, né? Tem o caucus, como eles chamam, que é uma espécie de reunião de eleitores, e tem as primárias, que é o voto direto. Agora, cada estado tem um sistema diferente, né? Aqui na Virgínia, em vários outros estados do Sul, por exemplo, você pode votar em qualquer um dos partidos. Você pode ir numa sessão eleitoral sem ter se registrado em um dos partidos específicos e votar, escolher na hora se você quer votar nos republicanos ou nos democratas. E aí esses delegados vão para as convenções nacionais dos partidos que vão indicar os candidatos à presidência para a eleição de novembro. As convenções vão ser em julho. Você andou aí pela Virgínia, conversou com muita gente, entrevistou eleitor. Tem uma curiosidade nossa aqui. Por que o Trump está indo tão longe e faz tanto sucesso com o eleitorado? O que explica o fenômeno Trump na sua visão aí, de você conversando com o pessoal? Essa é a pergunta de 10 bilhões de dólares, que segundo ele é a fortuna, né, que ele tem, 10 bilhões. Isso aí é mais uma coisa polêmica da propaganda eleitoral dele. Tem gente que diz que ele tem 4, 3 bilhões, diz que tem 10, que é um número bom. Ainda a gente não sabe, né? Pois é. E ele tem, como ele é um bom vendedor, aliás, ele está há anos, a especialidade dele é vender o setor dele imobiliário, mas a especialidade dele é vender o Trump, né, vender a marca do Trump. Então essa é uma vantagem enorme para ele nessa eleição. Ele já começa super conhecido, quer dizer, não tem ninguém praticamente nos Estados Unidos, talvez até no Brasil e muitas partes do mundo, que não conhecem o Trump, então ele já começa com uma vantagem enorme. Tem candidatos que poderiam ser convincentes para a parte do eleitorado, mas não são conhecidos, então isso já é uma vantagem enorme inicial dele. Depois tem o apelo de vendedor, ele tem frases curtas, ele tem um sistema de
passar a mensagem dele, que é muito eficiente, as pesquisas mostram isso. E em terceiro lugar, ele está apelando para o discurso do medo, né? A palavra mais mencionada aqui pelos eleitores e pela imprensa é anger, né? Que pode ser traduzida como raiva, ou como os eleitores estão zangados, estão bravos com o governo federal. Isso nos dois partidos, e ele está explorando muito bem isso, né? Agora, eu disse que é uma pergunta difícil de responder porque no começo ele era muito desacreditado, achavam que ele era só um show e que ele não chegaria longe, porque ele está longe de ser um candidato convencional, mas ele mudou todas as regras do jogo e agora está na frente. Eu acho que é muito difícil ele perder essa nomeação. Ele pode perder a superterça, ele está na frente em todas as pesquisas, com exceção do Texas, que lá quem está na frente é o Ted Cruz, o senador Ted Cruz, que é de lá, que é do Texas. Ele não define, não dá para definir matematicamente, mas eu acho que o grande apelo dele é esse. Ele é um ótimo vendedor, ele está apelando para esse incômodo, que também é outra questão, por que tem tanta raiva e tanta insatisfação com o governo. Isso tem a ver com o governo Obama, tem a ver com a crise de 2008, tem a ver com a guerra do Iraque, tem muita coisa que vocês sabem muito bem, até melhor do que eu. Então, é mais ou menos isso. Queria perguntar para vocês dois agora, como o Ninho estava dizendo, o único estado, o Cruz está ganhando só no Texas, que é o estado por onde ele se elegeu senador. Se ele, por acaso, não ganhar no Texas ou ganhar por uma margem muito pequena do Trump, você acha que ele cai fora da disputa e sobram só Trump e Marco Rubio? Então, primeiro a gente tem que lembrar que essa disputa começou com 17 pré-candidatos do lado republicano, o que coloca essa vantagem que o Marcelo expôs, né, do Trump ser reconhecido como uma enorme vantagem, porque você sobressair entre 2 ou 3 é uma coisa, você sobressair entre 17, isso te dá uma vantagem muito grande, assim, pulveriza o resto. Agora sobraram 5. Eu acho bastante possível que depois dessas primárias da superterça existam os 2 mais fracos, que são o Ben Carson, que é um neurocirurgião aposentado, sem nenhuma chance de ganhar, e o John Kasich, que é um moderado, é o governador de Ohio, até tinha um perfil ali palatável para ser candidato, ligado ao establishment do partido, mas não conseguiu ter muito vigor. O Marco Rubio deve continuar porque ele é a aposta da elite do partido, ele tem financiamento, ele é um cara jovem, é senador pela Flórida, embora não tenha tido grandes propostas, ele teve ali uma participação proeminente desde que chegou ao Senado em 2011, e tem o Ted Cruz, que está em segundo, está entre o Trump e o Rubio, mas muito próximo ao Rubio. Pergunta é se o Cruz pode desistir e abrir caminho para o Rubio se estabelecer aí com a força anti-Trump. Eu acho um pouco difícil que ele faça isso já. Ele tem um perfil ali bastante persistente, ele agrada uma ala conservadora do partido, principalmente os conservadores evangélicos, que são uma parte importante da base republicana. Ele é um nome ligado ao Tea Party. A gente tem que lembrar que o Tea Party é quem começou todo esse movimento de desconstrução do governo, não só federal, mas governos estaduais também, lá atrás, na eleição de 2008, quando o Obama se elegeu. E essa força, essa coisa da raiva que o Marcelo citou, do descontentamento, muito disso vem desse movimento Tea Party, que hoje perdeu força, mas a agenda deles, a proposta ainda está ali. E o Cruz, assim como o Trump, embora tenha uma carreira mais convencional, ele é um sujeito que também se alimentou disso, também se catapultou com isso. Eu acho difícil, pelo perfil dele, que ele desista já. Eu acho que ele ainda vai brigar mais um pouco. Agora, se o partido intervir, se a cúpula do partido começar a deixar claro, como tem deixado nos últimos dias, que é preciso alguma força para frear o Trump, você teve diversos analistas conservadores, governadores declarando voto contra o Trump, seja quem for, teve gente declarando voto até na Hillary Clinton. Se o partido começar a intervir dessa maneira, é possível que um dos dois, o Cruz ou o Rubio, acabe desistindo ainda em março. E aí faz mais sentido o Cruz desistir do que o Rubio. Mas não significa que os votos do Ted Cruz iriam
para o Marco Rubio também, porque muitos dos eleitores dele têm o mesmo perfil que os eleitores do Trump. Os discursos não são tão diferentes assim. Entendi, ou seja, até o Trump podia até ganhar um pouco com uma desistência do Cruz. Eu acho. Você acha, Marcelo, que... como é que seria o Trump numa eleição geral? Vamos dizer, um cenário aí mais provável, Trump versus Hillary. Ele tem chance de ganhar ou esse senso comum da gente achar que não, os independentes, os moderados nunca vão votar no Trump, isso é uma realidade? Olha, eu acho que ele tem chance. Desde o começo da campanha, quando ele, como eu disse, ele era considerado um show e a maioria dos analistas não considerava ele um candidato com chances reais de chegar à candidatura republicana, eu perguntava para os analistas e todos os analistas falavam que achavam que ele não chegaria, mas não davam respostas convincentes, só achavam que ele não era não levavam a sério, mas não sabiam muito bem explicar por que ele não chegaria. Hoje em dia é a mesma coisa, eu acho que a eleição, se ele for realmente o candidato republicano, e, por exemplo, a Hillary Clinton for a candidata democrata, aí já é outra eleição. E os dois têm índices de rejeição muito altos, né? Os dois são os mais populares, mas também são com os maiores índices de rejeição. Então, vai ser uma competição entre os candidatos com muita rejeição. A Hillary tem uma pesquisa recente diz que metade dos eleitores jamais votaria na Hillary e 60% jamais votariam no Trump. Como candidato, a gente pode esperar que ele, como candidato republicano, pode esperar que ele continue com a mesma tática de campanha negativa, e a Hillary tem muita coisa para ser atacada, né? E ela tem sido atacada muito pelos republicanos. A expectativa é que ele intensifique isso. Mas uma curiosidade é saber se isso funciona, né? Porque nas prévias, né, você radicalizar e ir muito para extrema-direita ou um populismo de direita funciona muito bem, porque o eleitor das prévias é um cara mais engajado, etc. Numa eleição geral, será que essa mesma tática funciona? A tendência... Então, normalmente a gente acha que os dois candidatos têm que vir mais para o centro. A Hillary já tem um perfil de centrista, eu acho que pelos parâmetros brasileiros ela seria considerada uma pessoa de centro-direita. Ela é bastante liberal no sentido de costumes, mas em economia, papel do Estado, ela é relativamente conservadora. E o Trump, ele é uma pessoa mais à direita, mas mesmo os conservadores não o veem exatamente como um conservador puro sangue. Então já são perfis mistos. E a gente tende a achar isso, que são pessoas mais moderadas que acabam chegando. Agora, se você olhar o que aconteceu na última eleição, quando o Mitt Romney concorreu com o Obama, o que aconteceu foi um pouco o contrário. Ele era o sujeito mais ao centro do Partido Republicano e uma vez que ele virou candidato, ele foi forçado a assumir um discurso um pouco mais radical, justamente para não alienar essa base mais de ultradireita ou extrema-direita do partido. E ficou uma coisa muito esquisita ali. Ele acabou afugentando o eleitor tradicional dele sem convencer de forma suficiente esse cara mais radical. E acabou perdendo de lavada do Obama. É difícil prever o que vai acontecer. Agora, os Estados Unidos têm uma coisa interessante que difere muito do Brasil. O voto lá não é obrigatório. Então você tem que motivar o sujeito a acordar de manhã, sair de casa num dia útil, que não é feriado, que ele não vai ganhar folga para aquilo, e votar, e pegar uma fila. Ele tem que estar empolgado com aquilo, seja pelo candidato que ele escolheu, ou seja pela raiva do outro. Uhum. E aí eu não sei o que vai... A eleição é em novembro, é dia 8 de novembro, a gente está em março. Tem muita campanha suja, tem muito dinheiro, tem muito apoio para correr aí no meio. A gente não sabe o que vão tirar de esqueleto do armário, seja da Hillary, do Trump, ou se for o Marco Rubio, que eu acho que ainda tem uma chance de ser o candidato republicano. A gente não sabe o que vai surgir. Então, será que esse eleitor americano ele vai chegar motivado, inspirado ou com raiva o suficiente para votar no dia 8? Não dá para saber. Ninho, uma coisa que eu tenho uma curiosidade é assim... Sempre se diz, ou vem se dizendo há um tempo, que o Partido Republicano tem um desafio demográfico nos Estados Unidos, né? Como a população branca proporcionalmente vai se reduzindo, você tem um crescimento demográfico muito maior de hispânicos e de outras minorias, o Partido Republicano tem que atrair esses eleitores. O Trump,
ele tem um discurso xenófobo, né? Ele falou a história dos mexicanos estupradores, o muro, etc. E aí você tem dois candidatos, o Marco Rubio, que até ensaiou ali um apoio a uma reforma migratória até que progressista, que acabou não avançando, e o Ted Cruz, que também é filho de, acho que o pai é cubano, é isso? Sim. Cubano-canadense. Como é que fica essa jogada de você conseguir atrair de novo todos esses eleitores hispânicos que ficaram, só lembrando, o Mitt Romney foi aquele que falou que todos os ilegais hispânicos deviam se autodeportar, então não era exatamente assim um pessoal charmoso com o eleitorado hispânico. Como é que fica isso, Ninho? Eu acho que vai ser muito difícil o Trump reconquistar, digamos, na eleição geral, se ele for o candidato, o voto dos negros e dos hispânicos. Dos hispânicos porque teve a polêmica, ele chamou os imigrantes mexicanos de estupradores, criminosos e tal, e agora teve a última polêmica do fim de semana que o Trump se recusou a condenar ou a rejeitar o apoio de um líder do grupo racista Ku Klux Klan. Então, eu acho muito difícil ele conseguir isso, vai ser um desafio para ele, você tem razão. Luciana, a Hillary... E as mulheres, você não perguntou das mulheres. Ah, sim, das mulheres, teve aquele caso além que de xenófobo, ele é misógino. Distratou a âncora da Fox News. Diz que ela estava menstruada, por isso que ela estava agressiva, falou que a Carly Fiorina, que era uma das pré-candidatas, era muito feia para concorrer. Ele é bem democrático em ofender, né, minorias, né, ofende todas. E a gente está falando muito assim do campo republicano porque é mais, vamos dizer, folclórico, né? Até eu estava vendo, o Marco Rubio fez até piada com o tamanho do pênis do Donald Trump, ou seja, está virando quinta série. Mas a decisão no campo democrata, será que essa super terça pode ser decisiva para o Bernie Sanders, de repente, enfraquecer de vez? Eu acho que depois da super terça vai ficar meio óbvio que a candidatura dele, ela foi muito importante, estava conversando com o Marcelo ontem isso, ela foi uma candidatura muito importante, ela é uma candidatura muito importante para colocar certas questões na agenda democrata, algumas que andavam esquecidas, ou que a Hillary não é necessariamente a melhor representante, né? O Sanders tem aquele discurso anti-mercado financeiro, que foi um discurso que ganhou muito vigor ali com o Occupy Wall Street na última década e tal. E a Hillary é uma pessoa bastante ligada ao mercado financeiro. É só lembrar que o marido dela, o Bill Clinton, foi um dos principais responsáveis, depois do Reagan, por toda a desregulamentação que aconteceu. Agora, é difícil acreditar que o Sanders, que é um sujeito do norte do país, branco, com propostas muito de esquerda, algumas pessoas consideram ele socialista, ele não é, obviamente, um socialista nos padrões clássicos, mas ele tem ali propostas de saúde universal, educação universal, que remetem à Dinamarca, não aos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos tudo é pago. É difícil que esse discurso dele colhe naquele miolo do país ou no sul do país, por exemplo. Não me parece uma candidatura viável. Isso deve ficar mais claro depois da super terça. A Hillary tem todo o apoio da cúpula do partido, que é aquilo que você perguntou dos superdelegados, né? Quem são esses superdelegados? O sistema eleitoral americano, ele prevê essas convenções partidárias e tem dois tipos de eleitor nessas convenções partidárias, o delegado e o superdelegado. O delegado é o representante do partido que vai votar de acordo com o Estado, com aquilo que o Estado que ele representa decidiu nas urnas. O superdelegado é o sujeito que ou tem um cargo eletivo, ou ele é um governador, um deputado, um senador, ou teve um desses cargos, ou ele é alguém ali da cúpula do comando da direção. Esse cara vota como ele quiser. O Partido Democrata tem 700 e poucos desses. 500 e tantos já declararam voto na Hillary Clinton. É quase um freio isso foi criado justamente para a cúpula do partido ter algum tipo de controle caso os votos dos filiados ou, enfim, dos eleitores comuns nas urnas levassem muito para um Ou seja, um uma lado cláusula muito radical. antidemocrática. De certa forma, sim, né? Você cria, eles não são majoritários, né? Não é realmente se você tiver um número esmagador nas urnas, como a gente estava lembrando do caso do
do Obama, os superdelegados acabam não servindo de freio. Mas eles dão uma vantagem muito grande. O Bernie Sanders, ele não foi tão pior do que a Hillary nas primárias que aconteceram até agora. Ele foi só um pouquinho pior. Mas a vantagem que ela tem entre essa elite do partido é quase intransponível para ele. Ele teria que ganhar agora quase a totalidade dos votos para conseguir superar isso. E assim, é possível matematicamente? Mas politicamente não. Em termos de, acho que a gente perdeu conexão com o Marcelo Nini, então eu vou fazer uma pergunta aqui para você, Luciana. Em termos de empolgação com a Hillary, como é que estão os democratas? Porque assim, me lembro, a primeira eleição do Obama foi aquele frenesi, os eleitores, e isso é muito importante na história de você levar as pessoas a saírem de casa para votar, né? O fator empolgação. Já na segunda eleição do Obama, mais ou menos, porque obviamente ele não conseguiu cumprir tudo que prometeu, etc. Como é que está o fator empolgação com a Hillary? Ela não me parece empolgar uma fatia do eleitorado que é a que acaba fazendo diferença no índice de comparecimento, são os jovens, né? O eleitor de meia idade americano costuma votar. O eleitorado latino, onde ela vai bem, tem se tornado mais presente. O eleitorado negro, que participa um pouco menos, não vai ter com ela a mesma empolgação que teve com o Obama, mas ela é bem vista, porque o Bill Clinton foi considerado um ótimo presidente. O primeiro presidente negro, exato, né? pelos eleitores negros. Mas ela não vai tão bem entre os jovens, tem uma rejeição muito grande a ela pelos jovens, tanto que nessa fatia do eleitorado, se você olhar nas prévias, o Bernie Sanders, que tem 74 anos, é mais velho ainda do que ela. Candidato dos jovens. Ganha sempre entre essa fatia. E essa foi a fatia que acabou fazendo mais diferença para o Obama, né, nos índices de votação. Então, eu acho que a gente deve ter índices inferiores nesse ano. Agora, é difícil saber se até lá essas pessoas vão estar tão anti-Trump. Exato, se vai ter um fator anti-Trump, né, para as pessoas saírem de casa. Acabar votando por outro motivo. Agora, a Hillary é considerada correta, ela é considerada bem preparada, eu acho que ninguém questiona o preparo dela, mas ela tem ali alguns pontos fracos, tem essa ligação com o mercado financeiro, tem a forma, quando ela foi secretária de Estado, a forma como ela conduziu algumas questões, como a questão na Líbia, que culminou na morte de um embaixador, tem todo o passado. Eu acho que ser mulher também, eu acho que os Estados Unidos ainda tem alguma resistência a eleger uma mulher. Ela explorou isso muito na eleição de 2008, quando ela competiu com o Obama, e não deu certo. Eu não sei se esse discurso vai colar esse ano. Talvez, se o adversário for o Trump, cole. Porque ele é misógino. Exato. Então, talvez assim ela consiga ganhar alguma coisa pelo fato de ser mulher. Mas quando eu estava lá, a última eleição que eu cobri, eu senti ainda uma resistência das pessoas. Os analistas políticos falam que o eleitor médio ainda tende a classificar a mulher como ou dentro daquela figura maternal, ou se ela é muito dura, ela vira uma megera, tipo a Margaret Thatcher. Ainda tem certos estereótipos ali para serem preenchidos. E ela vai tropeçar um pouco nisso, né? Agora, se o oponente for alguém totalmente misógino, talvez isso a fortaleça e isso empolgue as pessoas para votar ali numa figura um pouco mais moderada. Um voto útil na Hillary, né? Exato. De repente. Tá certo. Exato. Queria agradecer muito a Luciana Coelho, que é editora do Caderno Mundo. O Marcelo Nini, a gente perdeu a conexão com ele. Voltou. Tá aí. Em tempo para os agradecimentos. Deixa eu só perguntar se você quer acrescentar alguma coisa nessa coisa do fator empolgação Hillary, se os democratas, quão empolgados eles estão com a Hillary? Eu não ouvi, infelizmente eu não ouvi o que vocês falaram nos últimos minutos, porque eu caí, mas eu acho que realmente o índice de votação é importantíssimo para saber qual vai ser o desfecho, porque o voto aqui não é obrigatório. Eu estava vendo aqui, em 2000, 54,2% votaram para presidente, 60,4%, depois na eleição do Obama teve uma empolgação maior, subiu para 62%, e na última caiu para 57%. Eu acho que o Trump pode levar gente que não votava dos republicanos para votar, mas a Hillary não está, por enquanto, empolgando tanto assim. Quem está empolgando do lado dos democratas é o Bernie Sanders. E mesmo ele não ganhando, que é o senador que concorre com ela no lado democrata, pode ter
um benefício para Hillary, que é trazer esses jovens que não votariam normalmente, que agora apoiam o Bernie Sanders, que não votariam, mas votarão por estarem apoiando o Bernie Sanders e votariam na Hillary em novembro. Então isso pode ser uma vantagem. Mas na campanha da Hillary não sinto uma empolgação tão grande assim.